Olá, eu sou Fabiano Ribeiro, sou um dos pastores da Igreja da Cidade e também sou um dos mentores da Rede Inspire, a qual essa amada igreja, a Igreja Batista Vasco da Gama, faz parte. Também quero agradecer muito a honra por poder ministrar a palavra, convite feito pelo pastor Daniel Costa. Muito obrigado por este convite. Pastor Daniel sempre presente nesse movimento de igrejas na Rede Inspire. Também trago aqui um abraço do pastor Carlito e também da pastora Leila, os nossos líderes da Igreja da Cidade. Eu quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração que está ligado à esperança. Você já ouviu a expressão, estou por um fio, ou há um fio de esperança? Essa expressão, de forma comum, é usada no nosso meio, é quase como um adágio popular, quando ainda há uma possibilidade de uma situação acontecer ou de uma situação ser revertida, ainda há uma expectativa de que algo pode ser feito. O significado de esperança no dicionário online significados.com está assim: é o substantivo feminino que indica o ato de esperar alguma coisa, que pode ser também um sinônimo de confiança. Esperança é o substantivo de alguma coisa muito desejada que vai acontecer. A esperança pode ser fundamentada ou realística ou baseada em alguma coisa utópica, algo que dificilmente será alcançado. E, em sentido figurado, a palavra esperança pode dizer respeito a alguma pessoa no qual é colocada um elevado grau de expectativa. E é basicamente sobre isto aqui, este sentido figurado da definição da palavra esperança, que nós vamos nos deter. Porque a esperança real só é possível quando a nossa fé está em Jesus Cristo de Nazaré. Vejamos o texto base desta reflexão em Marcos 5. Marcos 5. Está assim, verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uau, uau, é forte, é muito forte esse texto. Nós ficaremos nele para esta reflexão, um fio de esperança. A Bíblia diz que se a nossa fé for de um tamanho, de um grão de mostarda, os montes podem ser transportados. Se ainda há um fio de esperança, então há uma conexão com o milagre. No Salmo 62:5, na versão linguagem de hoje, está assim: o meu coração descansa somente em Deus, e nele ponho toda a minha esperança. Uau! Uau! O convite é colocarmos em Deus toda a nossa esperança. E assim o nosso coração estará em descanso. O que você precisa superar para ter esperança? O que você precisa superar para definitivamente buscar a ajuda de Deus, recorrer a Ele e ter fé de que dias melhores virão? Há sim alguns obstáculos. Por exemplo, a opinião dos outros. Jairo precisou superar isso. A autossuficiência. Jairo também precisou vencer este obstáculo. Os preconceitos também são importantes serem superados. A passividade. Jairo viu a situação, mas não ficou preso àquela situação. O próprio isolamento, o ostracismo. Ele venceu
cada um destes obstáculos e possivelmente muitos outros para ir até Jesus, sim, o ponto principal da virada da história dele. Pois bem, vamos aos pontos desta mensagem para o nosso coração. Jesus é o único, então, capaz de oferecer a verdadeira esperança. Somente Ele, em primeiro lugar, pode resolver situações impossíveis. Somente Jesus pode resolver situações impossíveis. Marcos 5:23. Jairo chega até Jesus e diz: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. Uau! Você sabia que a palavra curada nesse texto significa a palavra sozo no original? Sozo significa salvação integral, completa. Uau! Jairo estava pedindo não só uma cura para o físico da sua filha. Ele usa uma palavra que representa uma cura radical em todos os níveis. Corpo, alma e espírito. Jairo estava pedindo realmente um milagre. Mas ele foi para a pessoa certa. Alguém especialista em fazer do impossível possível. Esse Jesus. Olha só o contexto desse texto do encontro de um pai desesperado, Jairo, com Jesus. Ele acalmou o mar e fez cessar o vento. Anteriormente, nós vemos esse relato em Marcos 4, 35, 41. Ele acalmou o mar e fez cessar o vento. Ele libertou um homem rejeitado pela família e pela sociedade e estava preso a uma legião de demônios. E fez este homem um missionário. Uau! 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 Marcos 5, de 1 a 20. E ainda o contexto direto desse texto que nós estamos pautando a nossa mensagem sobre esperança, ele curou uma mulher hemorrágica que há 12 anos sofria de um fluxo contínuo de perda de sangue. Agora Jesus recebe o pedido de um religioso para curar a sua filhinha. Era uma situação impossível, mas Jesus é Senhor dos impossíveis. Nada é maior do que o seu poder. É verdade que as aflições tornam-se fontes de bênçãos quando elas nos trazem a Jesus. Pois bem, Jairo superou todos os obstáculos, inclusive o orgulho, para, mesmo sendo um líder importante da sinagoga, e você sabe que os religiosos ortodoxos da época, eles duramente resistiram a Jesus. Mas Jairo, ele vence até esse obstáculo e se sujeita ao poder de Jesus, recorrendo a ele. Jesus, ele não é a nossa última opção, ele precisa ser sempre a primeira opção. Aleluia, aleluia. Então, Jairo, ele foi até Jesus, porque Jesus é capaz de resolver situações impossíveis. Para que você tenha esperança, creia que Jesus é capaz de resolver todas as situações impossíveis que você precisa estar lidando neste tempo de desafios, onde todo mundo tem sido afetado por essa pandemia, Jesus também é o único capaz de oferecer a verdadeira esperança, porque somente Ele pode ouvir a sua oração. Somente Ele pode ouvir o seu pedido de socorro. Somente Ele pode te ouvir de uma forma sobrenatural. Diz o texto que Jairo pediu ajuda para Jesus e na narrativa está para nós. Jesus foi com ele. Jesus atendeu o pedido de Jairo, ou seja, o princípio da oração. Nós oramos, Jesus escuta e intervém de forma sobrenatural na nossa história. Aleluia! A Bíblia diz em Tiago 5,16 que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração do justo, ela é uma oração
que traz os efeitos, que move nesse sentido o braço de Deus. A oração do justo entre sintonia com a vontade de Deus e os milagres na terra são realizados. Jairo acessou aquele que poderia resolver como bem resolveu. Uma frase que eu guardo em meu coração, formado por 8 palavras, eu quero te ensinar agora. A frase é a seguinte: não se preocupe com nada, ore por tudo. Aleluia. Vou repetir. Não se preocupe com nada, ore por tudo. Esse é o segredo em relação à questão da oração. Filipenses 4 diz que nós devemos pedir algo a Deus, não permitir que a ansiedade tome conta do nosso coração, e ao pedir também já podemos agradecer, porque certamente Ele ouvirá a nossa voz. Então, para ter esperança no seu coração em dias difíceis, ore. Não deixe de orar, porque a oração do justo é poderosa para reverter situações impossíveis através do poder de Deus. Você precisa ir para o quarto de guerra. Aleluia, aleluia. A sua casa precisa ser um quarto de guerra. A atmosfera da sua vida precisa ser um quarto de guerra, ou seja, você precisa orar 24 horas. Aleluia. Enquanto você não ver a solução do problema, não cesse de orar. Em terceiro, saiba que Jesus é o único capaz de oferecer a verdadeira esperança. Somente Ele pode sensibilizar-se com o seu sofrimento. Sensibilizar-se com o seu sofrimento. No verso 35 está assim: chega a notícia, no decorrer da narrativa, sua filha morreu. Disseram eles: Jairo, não precisa mais incomodar o mestre. Mas Jesus não se deteve com aquela informação. Jesus estava solidário à dor do coração de Jairo. A Bíblia traz para nós, em Hebreus 5, 8, 10, que Jesus foi aperfeiçoado no sofrimento. Veja bem, Jesus, ele sabe o que você está sentindo. Não há nenhuma dor que chegou até você que antes não tenha tocado o seu coração. Então saiba que Ele está se sensibilizando com a sua dor, com a sua inquietação, com todos os seus problemas nessa estação. E Ele está olhando para você com misericórdia, com compaixão, com graça, e Ele está destacando os anjos para que intervenham em seu favor. Aleluia! E agindo Deus, quem impedirá? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode acreditar, Jesus está sendo agora mesmo sensibilizado com a sua situação, e a sua mão está estendida para te abençoar, e Ele está movendo os céus para que os céus se manifestem na terra, para que a sua bênção então chegue em suas mãos. Aleluia! Porque Jesus viveu na terra e Ele sabe exatamente o que é ser um ser humano. Por isso que Ele disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em quarto, Jesus é o único capaz de oferecer a verdadeira esperança, independente dos tempos e épocas. Somente Ele pode retirar todo medo da sua vida. Somente Ele pode retirar todo o medo da sua vida. Vamos ao texto, verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Não tenha medo, tão somente creia. Pelo menos 365 vezes essa expressão, não tenha medo, é recorrente na Bíblia. Paulo disse para
o seu discípulo Timóteo, um jovem. Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de amor, poder e equilíbrio. Querido filho espiritual e filha da Igreja Batista Vasco da Gama, em Salvador, na Bahia, não tenha medo. Pastor Daniel, não tenha medo. Deus está agindo agora mesmo em favor de vocês e Ele dará livramentos extraordinários. As portas serão abertas, a multiplicação acontecerá, a cura se manifestará e a igreja avançará, as famílias avançarão. Em nome do Senhor Jesus, não tenha medo, não tenha medo. Eu repreendo em nome de Jesus o espírito de medo da sua vida, da sua família e desta igreja, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Feche os seus olhos agora, rapidamente. Vamos fazer uma dinâmica aqui. Quais são as situações que te dão medo? Feche os seus olhos agora. Pense nelas, neste momento. Diga assim baixinho, mas que você consiga ouvir sua voz. Eu não tenho medo. Eu confio totalmente em Deus. E escute agora Deus falando com você: meu filho, eu vou agir e trarei um desfecho sobrenatural para esta situação. Amém? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em quinto, Jesus é o único capaz, acredite, de oferecer a verdadeira esperança. Somente Ele pode exercer total controle sobre a sua história. Ele é soberano. Somente Ele pode exercer total controle sobre a sua história. Marcos 5,39. Então, entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Uau! Então Jesus chegou na casa e ali ele pôde dizer: a criança não está morta, mas dorme. Porque quando Jesus entra na casa, ele muda tudo. Aquilo que está morto, ele ressurge. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de ressurreição em casamentos. É tempo de ressurreição em negócios. É tempo de ressurreição em ministérios. Aleluia. Receba a ressurreição de Cristo Jesus. Cidade amada de Salvador, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro isto. Aleluia, 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 aleluia. O seu filho drogado recebe ressurreição agora. O seu casamento, entre aspas, acabado, recebe ressurreição agora. A sua saúde é destruída, recebe agora vida. Em nome de Jesus, cura. Aleluia! Jesus pode reverter qualquer situação. Ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Por isso, então, tenha a sua esperança em Jesus, porque Ele pode agir em seu favor. E diante daquilo que nós ouvimos, esses 5 pontos, o que fazer agora? O que fazer agora? Pelo menos 3 coisas. Primeiro, clame pela ajuda de Jesus, como Jairo fez. Diz o texto que Jairo, no verso 22 e 23, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. O que você precisa fazer agora? Clamar, orar, jejuar, fazer um voto, se aproximar de Deus. A Bíblia diz que Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Aleluia, aleluia. Não há lugar mais alto do que aos pés de Jesus. Creia nisso. Aleluia. Quando você se ajoelha, a sua família se levanta. Quando você se ajoelha, a sua nação se levanta. Quando você se ajoelha, os seus filhos se levantam. Aleluia. Quando você se ajoelha, a sua igreja se levanta. Aleluia.
Aleluia, aleluia. A Bíblia traz para nós, em Romanos 10, 9 e 10, aqui é o ponto de partida. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como que nós começamos a acessar a este Jesus? Através da nossa entrega para Ele, uma completa rendição a Ele, como nosso Senhor e Salvador. Aleluia! A fé cristã é uma fé viva e Jesus está ao lado do Pai. Ele é o nosso mediador e por isso Ele recebe as nossas orações, Ele intercede junto ao Pai e o Pai age em nosso favor. Aleluia! Uma outra ação importante é: exerça, então, toda a sua fé em Jesus. Lucas 17, 6, somos lembrados. Ele, Jesus, respondeu: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer à amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Coloque a sua fé, mesmo que você a veja como pequena, completa em Jesus e espere por a ação dele sobrenatural. E a outra ação, receba de Jesus a sua restituição espiritual. Marcos 5, 41, 42. É o desfecho dessa história da ação de Jesus na vida de Jairo. Tomou-a pela mão e lhe disse, no caso a menina, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, aleluia, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar imediatamente. E isso os deixou atônitos. Aleluia! E isso os deixou atônitos. Eu declaro sobre a sua vida, a ação de Deus será tão gigantesca e extraordinária que as pessoas ficarão pasmas de ver a grandeza do Deus que você serve e serão estimuladas também a servir, a amar, a entregar-se completamente a esse Deus. Este será o tempo de restituição na sua vida emocional, na sua vida familiar, na sua vida financeira, na sua vida ministerial, profissional, acadêmica, sonhos, em nome do Senhor Jesus. Você recebe essa boa palavra? Eu quero ler mais um texto ainda e depois liberar uma oração profética sobre a sua vida para que haja uma ativação de esperança. Veja o texto no Salmos 23:4, na linguagem de hoje. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, não terei medo de nada, pois tu, ó Deus eterno, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Aleluia! Eu quero orar por você neste momento, nesse desfecho de mensagem. Receba essa palavra, Igreja Batista Vasco da Gama, em Salvador, Bahia. Receba essa palavra, querido pastor Daniel. Receba essa ativação de esperança, porque os melhores dias de cada vida e dessa igreja e dessa cidade estão por vir. Pai, em nome de Jesus, agindo o Senhor, quem impedirá? Assim como Jairo recorreu a ti numa situação de desespero, a sua filha estava prestes a morrer e aí morreu, e chegou a morrer, mas o Senhor atendeu o pedido de Jairo, foi até a filha dele e trouxe ressurreição. Eu te peço que o Senhor possa brotar agora dos corações fé, encha cada coração de esperança, traga, Senhor, silêncio para a tempestade interior de cada filho e filha do Senhor que recebe essa mensagem agora. Silencie, Pai, traga fim desta tormenta interior, dessa tempestade, para que cada um possa ter a certeza de que o Senhor fará também no mundo exterior. Pai, eu repreendo qualquer seta do diabo que vem para matar, roubar e destruir, tentando tirar esperança, trazendo depressão, medo, angústia,
aprisionamento, isolamento. Traga, Pai, para cada um a certeza de que são filhos amados e por isso são ouvidos e recebem a intervenção do Senhor neste tempo, para que as soluções extraordinárias do Senhor aconteçam. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você recebe essa palavra no seu coração? Uau, uau! Receba essa palavra e saia para viver os seus melhores dias. O Senhor é a fonte da nossa esperança. Deus abençoe e muito obrigado por receber essa palavra com prontidão no seu coração. Deus abençoe e até mais.